No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nessa edição do Jornal da CUT você confere os seguintes assuntos. O que acontece quando o patrão não cumpre o prazo para dar férias? INSS agenda perícia médica só para 2023. Fila de trabalhadores doentes chega a 1 milhão. E ainda, o caso Marcelo Arruda, morto por bolsonarista no Paraná, é reflexo da violência por intolerância fascista. Agora, no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Nem mesmo com o acordo entre o Supremo Tribunal Federal, STF, e o Ministério Público Federal, MPF, além do governo federal feito em fevereiro do ano passado, para que o atendimento de perícias médicas não ultrapassasse 90 dias, o INSS não vem cumprindo com o prazo. À época, o prazo maior foi concedido em função da pandemia do coronavírus e tem validade até o final do ano que vem. Segurados do INSS, no entanto, têm reclamado nas redes sociais que mesmo as perícias já marcadas estão sendo adiadas para o próximo ano, num total desrespeito a quem precisa do seu benefício por ter sofrido algum acidente ou estar doente sem condições de trabalhar, mas que já contribuiu com a Previdência Social. A perícia médica é válida para a liberação de benefícios como auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez. O governo culpa a greve dos servidores que durou 52 dias, mas não fala que o INSS, na verdade, tem uma defasagem de 10 mil servidores por falta de concursos, como vem sendo denunciado pelos sindicatos da categoria. Em nota, o Ministério do Trabalho e Previdência afirmou ao jornal Folha de São Paulo que a Perícia Médica Federal realiza diversas ações para diminuir a espera dos segurados, sendo a principal delas a antecipação das perícias sempre que for possível. O órgão disse também que vai dar início em breve à liberação de benefícios previdenciários e assistenciais sem necessidade de perícia presencial, apenas com a entrega de documentos, a exemplo do que já ocorreu na pandemia. E que para isso está previsto o pagamento de bônus aos médicos peritos que realizarem atendimentos além de suas metas ordinárias. Mas a fila de pessoas, de pessoas doentes, na verdade, que estão precisando dessas agendas, dessas perícias que estão sendo marcadas só para 2023, já chega a 1 milhão. E reforçando, por falta de servidores, já que não há concursos para reposição daqueles que deixaram o INSS por terem se aposentado, por exemplo. Direitos. Vamos falar sobre férias agora. Muitos trabalhadores e trabalhadoras com carteira assinada aproveitam as férias escolares dos filhos no meio do ano agora, para tirar férias também, acompanhar, os filhos, enfim, ter um momento a mais em família. Só que muitos não conseguem negociar com seus patrões o período desejado para o descanso e outros têm férias vencidas, ou seja, férias que não foram tiradas nem pagas. O trabalhador precisa saber que férias vencidas, não cumpridas, é uma ilegalidade que fere a Constituição Federal e o seu direito ao descanso, ao lazer, à saúde física e mental. Quem alerta é o secretário de Assuntos Jurídicos da CUT, Valeir Erli. Ele orienta que, nesses casos, o trabalhador deve procurar o sindicato. O sindicato, ele diz, tem todas as condições, e é papel deles, auxiliar o trabalhador até mesmo ajuizando a reclamação, ou seja, entrando na justiça contra a empresa para que mantenha uma postura dentro da legalidade com o trabalhador. Agora, o que prevê a lei sobre férias? A legislação determina que o período em que o trabalhador formal pode pedir para gozar suas férias é definido pela empresa que, a partir da data de aniversário da contratação, chamada de período aquisitivo, tem 12 meses para conceder as férias. A gente explica. Se um trabalhador foi contratado no dia 1º de janeiro de 2022, por exemplo, a partir do 1º de janeiro de 2023, a empresa vai ter 12 meses para conceder o descanso. Se o trabalhador não tirar férias nesse período de 12 meses, no chamado período concessivo, em que começam a ser contados após ele completar um ano na empresa, ele vai ter férias vencidas. De acordo com a legislação, nesses casos, a empresa tem de obrigatoriamente conceder o período de descanso e ainda pagar férias vencidas em dobro ao trabalhador, inclusive aquele 1/3 constitucional, só o período de descanso que não dobra. E mais, quando um período de descanso não dobra, que a gente fala, você vai tirar 30 dias mesmo de descanso e não 60, mas recebe em dobro.
E mais, enquanto não regularizar a situação, a empresa poderá ser autuada e multada por auditores fiscais do trabalho. Tudo isso está previsto no artigo 137 da CLT. O texto é claro e objetivo. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo do que trata o artigo 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Bom, vamos dar exemplo em números, né? Vamos considerar que o salário do trabalhador que está com férias vencidas e não concedidas seja o salário mínimo de R$ 1.212. Então, para ele, vai ser devido o seguinte: o valor das férias em dobro, 1.212 vezes 2, que dá R$ 2.228, mais, aliás, R$ 2.224, mais o valor do abono de 1/3 sobre férias em dobro. 1/3 de 1.212, que é o salário dele, é R$ 404, então em dobro dá 808. E o total a receber, então, é R$ 3.036. Se o empregador não conceder as férias depois do prazo legal, segundo a CLT, o trabalhador vai poder pedir judicialmente o descanso relativo ao período que tem direito. O inciso 2 do artigo 137 ainda determina uma multa às empresas que não estiverem cumprindo a lei de 5% do salário mínimo em vigência. Esse valor de 5% de multa deve ser pago até que a empresa conceda as férias. Há outros casos também que costumam acontecer com frequência e que da mesma forma acabam privando o trabalhador do seu merecido descanso, quando as empresas não querem abrir mão do trabalhador mesmo, seja por 20 ou 30 dias, nem querem substituí-lo durante aquele período e acabam adotando a prática ilegal de pagar para que ele trabalhe durante suas férias. Então, o patrão, por vários motivos, pode considerar que o trabalhador não pode ficar fora da sua função e faz todo o procedimento legal das férias. Paga tudo direitinho, só que o funcionário assina os documentos, recebe o adiantamento, o abono, mas continua trabalhando e o patrão pagando por fora. Seja por conta da queda do poder de compra provocada pela disparada da inflação, enfim, a crise econômica, seja para ter grana para fazer uma obra urgente na casa, tem trabalhador que cede a essa situação e troca o descanso pelo dinheiro por causa de pressão, uma situação injusta, né? Ele tem que trabalhar, na verdade, até por medo de perder o emprego, né? É a opressão do patrão. Também nesse caso, o Valeiro orienta o trabalhador a procurar o sindicato da categoria. Agora falando sobre quem tem direito às férias, né? A parte técnica, vamos lá. Trabalhadores formais com registro em carteira têm direito às férias depois de 12 meses de trabalho, chamado período aquisitivo. Depois desses 12 meses, por lei, a empresa tem que dar 30 dias de descanso remunerado. As férias podem ser fracionadas, ele pode tirar os 30 dias corridos ou também pode dividir em 3 períodos, só que um desses períodos não pode ser menor do que 14 dias, aí os demais não podem ser menos do que 5 dias, ou seja, geralmente é 14 dias mais 10 dias mais 10 dias, né, até completar os 30 dias. A legislação proíbe o início das férias em dias que antecedem feriados ou repouso semanal remunerado, ou seja, as férias não podem começar em um sábado ou domingo, nem na quinta-feira e nem na sexta-feira. O comunicado de férias tem que ser feito pelo empregador com antecedência de 30 dias, devidamente documentado. O trabalhador também tem que entregar sua carteira de trabalho para a anotação do período. Além disso, membros de uma mesma família que trabalham numa mesma empresa têm direito a tirar férias juntos. O trabalhador tem direito a receber 1/3 do valor do salário a título de férias, como a gente já disse. Contrato intermitente, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 142 da CLT, quando o salário for pago por hora, com jornada variável, vai ser apurada a média do período aquisitivo, aí aplicando como valor do salário na data da concessão das férias. E o trabalhador pode vender as férias, mas somente até 1/3 delas, ou seja, 10 dias. Rádio CUT, www.cut.org.br. E agora a gente fala sobre o caso do Marcelo Arruda, morto no último fim de semana. Marcelo Arruda, dirigente sindical, tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, foi morto por um apoiador de Jair Bolsonaro enquanto completava seu aniversário de 50 anos. Na festa de aniversário de 50 anos, o Jorge Garanhos, um policial penal federal, apoiador de Jair Bolsonaro, repito, chegou na festa aos gritos, mito, aqui é Bolsonaro, tentando hostilizar, né, as pessoas que ali estavam. A festa, como todos sabem, era temática em relação ao ex-presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores. As redes sociais no último fim de semana e ainda nessa segunda-feira, o assunto foi muito comentado, com críticas, com alertas.
com repúdios, inclusive lembranças de falas de Jair Bolsonaro em 2018, por exemplo, em setembro de 2018, quando ele empunhou um tripé de uma câmera simulando uma metralhadora, dizendo vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Outra das falas dele foi em maio desse ano, quando ele disse que uma, aspas, granadinha resolveria tudo, se referindo obviamente à militância do Partido dos Trabalhadores. Então, autoridades, Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, enfim, várias lideranças políticas como Rodrigo Pacheco, até mesmo o próprio Arthur Lira, as lideranças do Partido dos Trabalhadores repudiaram veementemente essa ação, exigindo um basta nessa violência da intolerância política. O Jornal da CUT fica por aqui dizendo, Marcelo, presente. A gente se fala na próxima edição. Até lá.